Como prometido no primeiro vídeo, né? Esse aqui é o primeiro vídeo do Consistência em 30 dias, ao qual vamos buscar ser consistentes seguindo o passo a passo do vídeo anterior, né? Se você não viu, só você clicar aí no ícone do canal, no nome, e você vai ver o primeiro vídeo explicando qual estratégia eu vou utilizar e como eu vou fazer isso, beleza? A gente vai dar uma olhada nesse gráfico aqui e vamos esperar o sinal de entrada para a gente começar a operar, beleza? Então assim, quando sempre que o candle cruzar, um exemplo aqui tá em posição de compra, toda vez que ele cruzar a média móvel para venda, eu vou fazer uma entrada, né? Aí, como eu disse, nós vamos voltar, olhar o espelho atrás, né, de como está o comportamento do candle e vamos acreditar no que a gente vai ver. Vamos dar um exemplo aqui. Aqui foi o que mais ou menos uns 60% do corpo, né, comprado. Então a próxima entrada seria para compra, porque ele cruzou o candle, estava numa região de resistência aqui, né, suporte e resistência. Se você for ver aqui, deixa eu pegar a linha, você vê que fez um túnel, né, mostrando que estava com o mercado indeciso. Então esse aqui foi um engolfo, que engolfou o último candle, cruzou e aí ele começou a comprar. Aqui deu sinal de venda, mas não foi com 100% do corpo, né? Ele fez a mesma coisa, abriu uma resistência aqui, ó, entre o suporte e a resistência, né, para tentar romper. Não rompeu, acabou indo para venda. Aqui não foi 100% do corpo, aí veio aqui no próximo candle, né, que desceu, rompeu, e aí aqui daria para ter feito a entrada, né, que no caso ele deu a inversão como venda e depois voltou para compra, né, e como o candle estava em venda e foi para compra, poderia ter feito uma entrada. Aqui, ó, não está com 100% do corpo ainda, então a gente não vai fazer a entrada. E a gente vai buscar fazer, aqui tá 8 minutos, eu vou colocar em outro gráfico. A gente vai fazer sempre que tiver com corpo de 60, 70% cruzando a média móvel, seja comprado ou vendido, beleza? Vou colocar aqui outro ativo, porque a gente só pode operar em velas de 1 minuto. Na verdade pode operar em outras também, mas aqui eu vou buscar operar em velas de 1 minuto. Aqui, como a gente pode ver, tá tendo uma tendência de venda, né? Cruzou aqui, vamos acreditar que vai fazer uma venda, né? Porque ele já tá caindo bastante e normalmente ele dá essa enfraquecida e aí jogou com força e provavelmente vai continuar vendendo. Então vamos aguardar aí para ver o resultado. Se der certo, a gente tá positivo, se der errado, a primeira entrada não foi, né? Então vamos lá. Lembrando que, como é o começo,
né? Os primeiros dias é óbvio que a gente vai ter falhas, né? Mas a gente vai ir aprimorando aí com o passar do tempo. Vamos lá. Primeira entrada positiva, né? Aí o que a gente vai fazer? Se você tiver um caderno, anote. Se você não tiver um caderno, você anota no computador. Beleza? Vou anotar aqui, ó. Hoje, deixa eu ver, o terceiro dia. Dia 17. Eu comecei no dia 15. Dia 17/1. Treino Day 3. Primeira entrada já deu mais 293,4. Lembrando que não é o saldo real, tá? É um saldo simulado, aonde a gente vai buscar primeiro a consistência. A gente vai estudar primeiro, ter o resultado antes e depois colocar o dinheiro em prática. Beleza? Então a gente vai fazer as contas aqui, 293, e a nossa entrada vai ser de 626. Lembrando que se a gente tiver 4 sequências dessa positivo, já era. A gente já vai ter aí mais ou menos 10% da banca total, que seria 10% da banca de 10 mil. Beleza? Um pouco mais, até uns 12%, se eu não me engano. Ó, tá enfraquecendo, né? E aí, se ele fazer um engolfo aqui pra cima, a gente vai entrar com comprado. Beleza? Ó, tá resistindo aqui embaixo. O segredo é não ter pressa, né? Ter paciência e seguir um método. É isso que funciona. Vamos esperar aí o próximo sinal de compra ou de venda. E tem uma coisa também que é interessante. Eu não falei no vídeo passado, né? Eu vou falar coisas a acrescentar, eu vou falar aqui. Ó, esse daqui, acredito que daria pra gente fazer uma entrada. Baseado em quê? Tá vendo que aqui é o topo, né? Se esse candle aqui, que né, ele literalmente cruzou o candle, se ele vai até aqui em cima e fecha aqui em cima, eu não faria entrada, porque vamos dizer assim que é um candle que foi o máximo que deu para ir, porque aqui é a resistência. Mas se ele for pelo menos até a metade e não tocou no topo, né, que aqui no caso seria o suporte, né, porque está sendo vendido, então ele não tocou, aí na próxima eu poderia entrar, porque ele ainda tem força para continuar, ele não chegou no seu objetivo final, né? E aí, como você pode ver, a primeira entrada a gente conseguiu sair bem, né? Mais 550 centavos, eu não vou anotar. Então a nossa primeira entrada, baseada na nossa estratégia, foi bem sucedida, né? Agora vamos esperar a segunda, lembrando que eu vou fazer até 10 entradas. Então assim, esse vídeo pode ser que fique um pouco longo, uns 30 minutos, 40 minutos,
mas você vai entender o que é treinar antes para depois você ter o seu resultado. Na vida, a gente estuda para poder ler, né? Para poder escrever, para poder fazer tudo. Dirigir, a gente treina para conquistar alguém, né? Mas tem pessoas que treinam na frente do espelho. Por que eu vou falar para aquela pessoa? Por que eu vou falar na entrevista de emprego? A pessoa vai lá, faz um cursinho, certo? Para se sair bem. Então, por que não fazer isso no day trade? Por que não fazer isso nas opções binárias? Por que não fazer isso na vida, né? Para outras coisas, principalmente para as coisas que colocam a sua mentalidade, o seu financeiro, a sua saúde, a sua vida em risco, né? Então, a gente tem que ser incisivo em uma coisa só. Quando a gente começa a treinar, a gente tem que seguir o método. Não pode, não, vou desviar porque eu vi um sinal, que nem aqui, eu marquei aqui, ó. Aqui é um suporte, né? Olha só. Ele tá dando sinais de reversão. Pô, vai vir um martelo invertido aqui e aí no próximo eu posso entrar vendido. Pode dar certo? Pode dar certo. Mas eu já tô fugindo do método, sabe? É esse o problema. Fugir do método. Aí aqui, ó. Se ele vir até aqui, nessa base aqui embaixo, um exemplo, que o candle cruzou aqui, né, e veio até aqui com força. No próximo candle não vou entrar, porque ele já bateu o limite aqui. Então pode ser que ele venha, cruzou, bateu aqui e venha já um candle verde de compra. Então eu tenho que esperar, certo? Agora se ele cruzasse e viesse até aqui assim, pelo menos, ó, mais ou menos aqui, daria para fazer a entrada, porque ele ia estar com mais de 70% do corpo, né, uns 80, 90. E aí, provavelmente, o outro candle viria para vir até aqui, certo? Isso serve para outro mercado também, Forex, e Bolsa de Valores. Você que já fez esses tipos de trades, você sabe do que eu estou falando. Então vamos seguir aí e esperar. Paciência é a chave. Paciência é a chave. Então você vai ver o em silêncio, né? É normal, mas não tem o que fazer. Qualquer coisa eu acelero o vídeo aqui nessas partes pra deixar o vídeo melhorzinho, né? Focar nas entradas aí. Então vamos lá. Aqui, ó, como eu marquei, ele bateu na zona de suporte, né? Tava na tendência de venda, veio, tocou aqui na resistência da venda, né? E voltou. Ele veio mais ou menos 50%, né? De toda a direção. Ó. E aí pode ser que ele continue a cair, a voltar a vender e continuar a descer.
Então vamos aguardar aí. Vamos aguardar. Ó, Candle já está revelando a sua intenção nesse mercado. Lembrando que o mercado é OTC, né? Então, assim, para atingir a consistência é todo dia, sem dia ruim, né? Todo dia, todo santo dia, seja mercado OTC ou não, tem que ser feito. Eu vou marcar aqui, ó, como uma pequena suporte, né? Porque agora está comprado. Quando os candles ficam acima da média móvel S64, ficam acima é compra, ficam abaixo é venda, beleza? Então ele está comprado, não tem nenhum sinal de venda no caso. O sinal de reversão chave foi aqui, ó. Quando a gente foi, né? Ele cruzou vermelho, né? Que ele deu um sinal de verde aqui, veio um vermelho, a gente vendeu. Cruzou verde, a gente comprou, como foi comprado. Deu resultado de compra, então deu bom. Aqui poderia ser até a mesma coisa, né? Mas como a tendência estava forte de venda, aqui pode ser que se torne um túnel de resistência, aonde ele vai ficar fazendo isso aqui, ó. Vai ficar testando para ver qual direção ele vai ir. Então, nesse caso, o ideal é ter paciência, porque às vezes ele vai dar sinal falso de compra e sinal falso de venda. Por quê? Porque se ele não romper a sua resistência, que é a sua máxima, não tem como você fazer uma compra, né? Olha só como é que ele tá. Tá indo e vindo, indo e vindo. Então a gente vai aguardar para ele romper um desses dois aqui, cruzando a média móvel. A gente faz a entrada, beleza? Vamos aguardar, ter paciência. Lembrando, né, que tem que mexer aqui no saldo para poder fazer as entradas certinho. Então aqui no primeiro trade a gente já está positivo, que é 293 mais 293 mais 550, 843, beleza? Mas aí tem que tirar os 333 ainda, porque querendo ou não eu peguei o lucro, né, mais o valor, então tem que tirar menos 333, 510 igual a 510 de lucro. Fechou? Ó, tá mais ou menos. Vamos esperar. Lembrando que se você estiver gostando, deixa o like, comentário, para que eu possa melhorar também, né? Na minha narrativa, nos comentários, etc. Ó, o exemplo que eu disse sobre ele cruzou, né? Veio 100% e veio até aqui, ó. E aí a gente vai ver se ele vai dar continuidade até aqui embaixo, ó. Se ele ultrapassou, existem grandes chances dele continuar vendendo. Então a gente vai, ó, ele deu uma recuada. Aqui já está uma entrada mais ou menos. E parece que deu uma queda no sistema, mas a gente vai entrar. Vai confiar que ele vai vir buscar até aqui, ó. Porque ele não parou aqui na resistência. Ele veio, desceu, né? Puxou com força e eu acredito que ele vai continuar vendendo. Era para entrar um pouco mais acima, mas não tem problema.
E é isso. Ó, tá acontecendo aquilo que eu falei. Bateu lá na máxima. E aí a gente fez mais um trade excepcional. 293. Beleza? E agora a gente vai esperar a próxima entrada. Que a gente vai entrar com 510. Tá vendo como ele veio na máxima e entrou um candle verde de compra? É isso. Racionalidade, pé no chão e vamos nessa. Então a gente já tá aí, ó, R$ 800 positivo, né? R$ 800 positivo. Então a gente vai continuar o nosso trade até a gente alcançar os 10 trades. Ó, a gente já tá vendo aqui um sinal de... Ele tá tentando, né, bater aqui para inverter para compra, mas ainda não está validado. Olha, só apareceu um candle de compra, né, e vermelho aqui de venda para dar continuidade. Eu acho que é a mesma parte disso daqui. Então provavelmente é uma entrada também aqui. Provavelmente, né? Não vou arriscar, porque a gente está perto de uma zona muito forte de reversão. Então eu vou deixar passar. Porque aqui, quando eu fiz a entrada, se não me engano foi aqui, ó, depois desse candle aqui. Quando eu fiz a entrada, o que se baseou? Ele não tinha fundo, certo? Aqui tem um fundo anterior, por isso que eu não fiz a entrada. Mas usando a lógica que eu olhei aqui, pode dar bom? Pode, mas é o último fundo, então não dá certo. Ó, tá vendo como não iria? E também não é cruzamento, né? É a mesma tendência aqui, ele passou o candle verde, ó. O candle verde passou, tinha passado aqui a média móvel e depois veio a venda. Então a gente vai esperar aí um sinal de compra. Ó, tá vendo como ele voltou, jogou pra cá. Aqui houve o cruzamento, eu vou vender. Vou arriscar. Vamos ver se a minha teoria se concretizou como uma falsa entrada. Aí, ó, tá vendo? Uma falsa entrada. Então o que isso acontece? Por que isso acontece? A ansiedade de ter o resultado logo. É perigoso. Certo? Aqui eu já vou jogar pro primeiro saldo, né? 333. E vamos aguardar o fechamento dessa negociação. Aqui quando a gente não perde 510. A gente perde o primeiro saldo, que é 333. Beleza?
Então não caia nessa armadilha quando estiver perto do último topo ou do último fundo. Beleza? Vamos voltar aqui para a próxima negociação. E como você vai ver, o próximo candle ele cruzando a média móvel provavelmente vai dar bom, porque a gente está seguindo, né, a linha de tendência. Aqui não dá para fazer entrada, aqui só dá para fazer entrada se for reversão para compra, né, ou uma lateralização igual fez aqui para venda, que aí ele continua a força vendedora. Então vamos aguardar aí. Ó, aqui ó, cruzou e veio um candle com força de compra para mostrar a reversão para compra. Então vamos ver aí o que vai acontecer. Ó, aqui já é uma resistência. Vamos comprar, porque o topo, o suporte ele tá aqui, ó, aqui em cima, certo? Cruzou com mais de 70% do corpo, né? Aqui foi um engolfo, ele engoliu isso daqui, a zona de resistência, e a gente vai entrar aí com uma ideia de que ele vai continuar comprado e vai dar bom. Tá vendo? Se eu não tivesse entrado aqui com a ansiedade de querer o resultado logo, no próximo o que eu entrei deu bom. Aí ele vem na máxima, ó, ele vem na máxima, e aí a probabilidade dele bater aqui e o próximo candle vir vermelho é bem grande, beleza? Então a gente vai anotar terceira entrada mais 293. Aqui também pode gerar um pullback. Se gerar um pullback, normalmente ele vai continuar comprando, né? Mas a gente não vai fazer nada, só vai olhar, só vai observar. Fechou? Então vamos lá. Ó, tá vendo como ele veio na máxima e não era tendência de compra, igual aqui, ó, aqui foi tendência de, aqui é tendência de venda, né? A maior perna é vendedora, veio 50% provavelmente, 40%. E aí depois veio o rompimento e veio vendendo. Chegou aqui, voltou a comprar. Beleza? Então a gente vai esperar aí qual vai ser a sequência. Só dar uma licencinha aqui, enquanto não dá nenhum sinal, vou fechar a janela. Deixa eu ver quanto tempo a gente já tem de vídeo. 30 minutos de vídeo. É uma aula, né? Vamos aí continuar observando os nossos acontecimentos. Aqui, deixa eu ver se dá pra ser considerado cruzamento.
Hum, aqui é o fundo, né? De venda. Eu não vou entrar não. Ele tava assim, tendência de compra. Veio um candle quase do tamanho desse daqui. Então eu não vou considerar um cruzamento. Porque no caso ele tinha que cruzar aqui em cima, né? Um candle menor. Aí veio um cruzamento, né? Com 70% do corpo. E aí sim, aí o próximo ia ser um candle vermelho. Porque está próximo de uma resistência que já criou outra resistência, ó, que foi esse topinho aqui, né? Então, toda vez que você for fazer o seu trade, você vai, né? Você vai marcando para saber onde são os pontos de probabilidade que vai dar bom e que não vai dar bom, né? E aguardar é o jeito, né? Se você aguardar, com certeza vai ter um resultado excepcional. 31 minutos. Ó, a resistência ainda existe, então a gente vai esperar, porque a resistência ela tá vindo até aqui, ó. Bom, como ele rompeu aqui, se ele não subir totalmente para cá, aí ele tá com muita força. Provavelmente dá para entrar com uma compra. Ver se ele vai dar uma recuada. Ó, deu uma recuada. A gente vai entrar aqui. Ó, veio um engolfo, cruzou 50% aí. E esse daqui, como ele não parou aqui, ele ultrapassou e não chegou no topo, porque o topo era aqui, entre aqui e aqui. Provavelmente esse candle aqui ele vai subir. Mas vamos aguardar, né? Eu entrei errado, esqueci de mudar o valor ali. Mas vamos considerar que foi um Soros, entrada de Soros. Ó, fez o pullback. Vamos ver se ele vai vencer essa resistência. Não venceu a resistência. Então a gente vai marcar como menos 333. Se você está gostando desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, né? E diz se você está vendo pontos que eu não estou vendo, momentos de entrada que eu não estou vendo, para eu também analisar e considerar. Beleza? Como a gente pode ver, ele veio na resistência, veio no engolfo, cruzou aqui 50%, deu entrada aqui no próximo candle, né? Mas como era 50%, não dava muito para acreditar. Ele rompeu aqui, né? Ele foi e provavelmente ia puxar até aqui. Ele puxou, veio até em cima, mas só que ele não teve força para continuar. E acontece. A gente tem um win e dois loss. Um win de 510 e dois loss de 300 e pouco. Ó, ele cruzou aqui, ó. Eu conversando não deu nem pra continuar o trade. Eu vou entrar aqui porque eu acho que ele vai ir até aqui embaixo. E uma nota, você pode entrar até 30 segundos, né? Eu não confiei que ele ia recuar, eu confiei que ele ia continuar até aqui embaixo. Ele cruzou, veio. Como é reversão de tendência, a tendência é ser forte dele vir até aqui, ó, até a máxima.
Bom, bom, muito bom. Tá vendo? Tem que ser rápido no gatilho, cara. Vacilar, se vacilar, a gente perde a oportunidade. Lembrando que isso daqui é um treino, onde a gente vai ver o que funciona e vai ver o que não funciona. Vai ver o que funciona e vai ver o que não funciona. Você que está assistindo, provavelmente você aprende mais do que eu, né? Porque eu tô tendo que prestar atenção no trade que eu tô fazendo e também tentando explicar para você o que eu estou fazendo. Então a atenção ela pende um pouco. Porque quando eu estava conversando, eu tinha perdido a oportunidade de entrar seguro aqui. Ó, o mesmo efeito que a gente marcou, né? Cara, eu acho que esse daqui foi uma vista falsa minha. Se for olhar aqui, ó, muito perto, né? Eu não deveria ter entrado. Muito perto. Só se eu esperasse, sei lá, dar um pullback e ele viesse na reversão. Mas estava muito perto. Então eu acho que aqui não, eu não deveria ter entrado. Eu estava analisando as duas pontas aqui. Mas ele considerou aqui, ó. Mas faz parte. Faz parte do jogo. Então a gente vai continuar observando e fazer a próxima entrada. Deu uma espiada, desculpa aqui. Vamos lá. Ele tá puxando, né? Pra fazer o rompimento aqui dessa resistência. Vamos ver, a perna maior aqui foi de venda. Subiu bastante, né? E aí ele tá jogando para continuar vendendo até aqui. Vamos ver se essa é uma informação falsa ou uma informação verdadeira. Beleza? E aí aqui vai ter dois grupos, ó, de resistência. Tá vendo? Ele já vai vir bater aqui, né, que é a que a gente tinha marcado. Ó, voltou. Não é considerado como um rompimento aqui, né? Porque ele veio com força até aqui, ó, e parou. Mas, né? Vamos esperar aí. Olha só, um padrão de continuidade de venda bem interessante. Eu não entrei aqui porque não me pareceu uma reversão. Veio aqui, né? Ele veio um candle verde, não ultrapassou, veio até aqui, bateu o suporte, rompeu e veio confirmando o rompimento. Ó, ele tá buscando aqui, ó, embaixo. Vamos aguardar. Eu poderia entrar aqui
seguindo a tendência? Poderia. Você poderia ter entrado aqui seguindo a tendência? Poderia. Só que se eu procurar muitas brechas, né, logo no começo, posso eu entrar em um vício onde não vai me gerar um resultado que eu quero a longo prazo, né? Então a gente vai observar e esperar o nosso momento de entrada, a nossa estratégia de entrar para a gente fazer a entrada, beleza? E a gente vai aperfeiçoando também com o tempo. Ninguém é perfeito, né? Ó, não temos mais fundo. O fundo agora é esse. E a gente vai seguindo aí o plano. Vou colocar mais uma horizontal aqui, ó. Deixa eu ver. 42 minutos de vídeo. Se até a quinta entrada der 1 hora de vídeo, aí eu faço esse aqui como a primeira parte e o outro. E as outras entradas como a segunda parte. Então assim, de primeiras entradas foram 4 entradas seguidas, tá? A gente só errou na segunda entrada. A primeira foi 100% e as outras duas foi 50%. Acertou a primeira, errou a segunda, acertou a primeira, errou a segunda. Beleza? E a gente agora está na quarta entrada, qual a gente já acertou a primeira. E vamos esperar o segundo sinal aí pra gente fazer a segunda entrada. Beleza? Olha só que candle maravilhoso de reversão, cara. Vou entrar. Nossa, eu entrei aqui. Será que vai dar bom? Será que vai dar ruim? Vamos ver, né? Travou o sistema. Caraca, eu cliquei pra entrar aqui, mano. Será que ele vai ter força pra jogar lá pra cima? Ó, a entrada era aqui, ó. A entrada era aqui. Vamos ver. Eu vou considerar que eu entrei aqui. Boa, boa. Mais uma entrada perfeita, pessoal. 448. Olha só, obedecendo as nossas entradas, a gente teve êxito. Então, 2 loss, 2 wins duplo. Já estamos aqui em 45 minutos de vídeo, né? Espero que você esteja aprendendo.
com esse vídeo e possa colocar em prática. Aí ele veio na máxima, né? Essa última máxima aqui, passou essa, veio nessa. Veio um vermelho, né? E continuou aí comprando. Aí tem esse pequeno... Tem essa pequena resistência, né? Porque a tendência é de venda. Ó, a perna maior é de venda. Então, ó, a perna maior é de venda. Veio 100% da perna aqui, né? Depois voltou. Então ela se criou de novo, veio daqui até aqui. Então ela vai puxar até onde der. E reversão é só daqui para cima de compra, tá? Então a gente vai esperar aí e ver o que acontece. Vamos mudar o saldo aqui e vamos ver como é que a gente vai sair. Beleza? Então aqui pelas contas, ó, 293 mais 448 menos 303, R$ 408. Aqui nós estamos com 300 de lucro já hoje, né? Como nos dias anteriores a gente não estava bem, então a gente está negativo ainda R$ 1.400. Mas calma, vamos com calma. Então a gente vai olhando aí, observando o mercado. Ó, ele bateu aqui na máxima, veio com um candle vermelho, o outro ultrapassou, né? Veio, tentou seguir tendência de venda, ultrapassou e aí continuou comprando. Isso daqui, se você levar em consideração no mercado de Forex e no mercado de ações, né, bolsa de valores, isso serve muito. Só que você vai ter que considerar outros critérios para poder ter uma visão do mercado que você vai estar operando. Porque aqui eu estou operando baseado no tempo e distância, né? Se ele ficar 1 centímetro acima ou abaixo da minha entrada, eu ganho ou perco. Ponto. Estamos aguardando, né? O silêncio, ele é necessário para saber a movimentação. Ó, ele veio até aqui, veio um candle vermelho, né? Não é 70% do seu corpo, né?
Então a gente vai esperar, porque ele tá perto, tá muito perto aqui, ó, muito perto. Ele rompeu, né, esse suporte, porque a resistência da venda é embaixo e o suporte é em cima. Ele rompeu o suporte, está acima do suporte. Vem um candle vermelho e aí a gente não entra, não entra. Só se ele confirmasse aqui, ó, com esse candle vermelho aqui, e esse aí sim daria um rompimento. E aí ele viria buscar até aqui. Se ele vir até aqui, a gente não entra. Só se ele descer um pouco mais, aí sim. Ó, se ele vir até a metadinha aqui, pode ser uma entrada aí pra gente, beleza? Ó, entrei vendido, e então a gente vai esperar com que ele venha na máxima até aqui, ou, né, continue vendendo. Às vezes o candle ele tende a vir bater aqui e voltar para compra, né? Quando a tendência está forte para compra. Mas a gente vai seguir o nosso plano e vamos executar o que tem que ser executado. Beleza? Olha só o que eu falei que ele ia buscar. Deixa eu voltar aqui. Tirei a calculadora, pôr de novo. Mais 293. Vamos lá, 293 mais 373. Vai dar 626 a próxima entrada. É aquilo que eu falei, tá vendo? Ele ultrapassou aqui, então a tendência é ele vir buscar aqui, ó. Ó, buscou, tá vendo? Depois a tendência é vir buscar aqui. Só que essa zona, como é o último fundo, é uma zona complicada. E o que a gente faz? Só observa. Por enquanto, só observa. Lembrando para quê? Para que não fujamos do método, da estratégia. Então, eu vou fazer essa entrada, vai ser a quinta entrada, né? Que vai ser em torno de 1 hora de vídeo. E a segunda parte do vídeo, lógico, eu vou postar também. Então deixa o seu like, fale se você está gostando ou não, se você está conseguindo pegar os macetes que eu estou dizendo, e vamos para cima. Vamos para cima. Ó, aqui foi interessante, por quê? Porque ele tentou buscar esse ponto, mas ele não veio 100%. Se ele viesse até aqui, esse candle normalmente ele não jogaria até aqui, mas como ele veio, buscou e recuou um pouco, esse aqui teve força para vir buscar o último fundo, que aqui no caso é a resistência. E aí a gente vai ver se aqui vai ser um rompimento ou ele vai jogar de novo para bater aqui e tentar ultrapassar essa resistência. Ó, rompeu, né? E agora esse aqui vai ser um suporte, não é mais um fundo. Então a gente vai aguardar aí para ver o que a gente vai fazer no próximo
na próxima entrada. Meu, isso aqui são, querendo ou não, é dica de ouro, dica de ouro. Porque se você pegar esses macetes, entrar nessa também, começar a treinar, meu, eu te garanto. A tendência é você ir aperfeiçoando. É como se você fosse um, como é que eu posso dizer? Um samurai, né? Você vai afiando a sua espada. Não adianta ter afiar a espada se você não sabe dar o golpe certo, no momento certo. Você pode ter a melhor estratégia do mundo de day trade, mas se você não souber executar ela, pode esquecer. Não adianta. É você dar uma Ferrari para uma criança de 4 anos. Só falar assim, ó, filho, pega aí essa Ferrari. Ele vai entrar e não vai saber o que fazer, né? Não vai saber. Então a gente continua aqui a nossa saga. E aqui provavelmente vai fazer um túnel, né? Um túnelzinho aqui. Ou vai vir um cruzamento de compra para vir até aqui e depois continuar vendendo. Ou até aqui também, né? Ou até aqui, ó. Então vamos observar aí pra gente ver qual vai ser a nossa próxima entrada. Para você ver, ó, aqui tem o histórico do que eu estava fazendo. Olha só como é que foram já as nossas últimas 3 entradas. Boas. Ó, cruzou, tá? Só que ele tá chegando aqui, ó. Aqui em cima. Se ele fizer igual fez aqui, a gente pode fazer uma entrada. Então vamos observar. Porque aí, aqui não é a máxima. No caso aqui é a máxima. Só que se ele não ir 100%, a gente consegue fazer uma entrada. Ó, entrei aqui. Vamos esperar. Porque é uma zona de resistência forte, né, do fundo. E a tendência é ele tentar buscar o último fundo, que é esse daqui, para depois jogar de novo. Ou subir mais um pouco, consolidar o preço, né, ficar pareado aqui, ó, e tentar, né, fazer um túnel, alguma coisa assim parecida. Beleza? Então, como você pode ver, mais uma entrada aí que, vamos dizer que já tá ganha, né? Mais 550. Então vamos colocar aqui, tirando os 310, mais 510. E a gente foi para 9.500. Nesse momento, eu tava com 8,5, né? Então a gente foi para 900 de lucro hoje, em 5 entradas. 5 entradas. A gente errou 2 e acertou 3. As 2 foram entradas qual eu não observei direito o que ia fazer, né? Que uma foi onde estava perto da... Deixa eu ver onde é que foi. Foi aqui, né? Que eu achei que ela iria ir até aqui, como eu expliquei aqui, né? Mas só que ela estava muito perto. E ela não deu essa recuada, ó, metade pavio e metade candle. Se fosse metade candle aqui, provavelmente ela teria ido e teria acertado. E a outra eu não me recordo porque, né, foi a segunda entrada, 1 hora atrás. Eu não me recordo. Então, se você gostou desse vídeo,
dessa primeira parte por 5 entradinhas, eu acho que, já é o suficiente. 10% de lucro aí, tá bom? 10%, 9%. Vou deixar como esse treino, primeiro vídeo, tá? É onde a gente está avançando para o nosso objetivo. E a tendência é só melhorar. Deixe o seu like, seu comentário. Agradeço quem chegou até o final e viu que ser consistente é a chave. Beleza? Esse é o terceiro dia, né? O primeiro vídeo. Mas a nossa meta é conseguir sair positivo daqui a 30 dias e a gente depois ir para a prova real. Beleza? Um grande abraço. Um bom final de semana. Tamo junto. A gente se vê amanhã. Valeu.